Gente, estamos aí para mais um SINCAP geral de acolhimento e cocriação do Rerê, né? Hoje, dia 31 de março, segunda-feira. Estamos aí finalizando o mês de março. Parece que a gente está no meio do ano. Tanta coisa aconteceu nesses 3 meses que é impressionante. Parece que comprimiu, fez um zip, sabe? Botou tudo em 3 meses, assim. Parece meio ano em 3 meses. Quase um ano inteiro. Tá muito intenso tudo, né? Tudo está muito intenso. É porque eu acho que as placas tectônicas do que a gente chama de civilização estão se mexendo, entendeu? E são verdadeiros terremotos, um terremoto que tá abrindo verdadeiras fissuras, né? Aberturas para a gente poder desconstruir, desprogramar, né? E repensar a porra toda, vamos botar dessa forma, né? Assim, para a gente imaginar de que outra forma a gente pode existir nesse planeta, né? Para além da forma como a gente vem existindo nele, né? Que da forma como está absolutamente insustentável. De todas as formas que você pode imaginar. Bem, gente, então hoje a gente vai estar aí. Hoje, basicamente, nós vamos estar acolhendo, a não ser que alguém chegue, né? A gente não vai estar basicamente acolhendo ninguém, né? Mas, então nós vamos aproveitar hoje para falar aí do GG23, né? Que já começou hoje. Hoje, no final da noite, vai comer. Quer dizer, ele não vai começar hoje, ele vai começar amanhã, né? Mas inscrições para a rodada 23 do Bitcoin, né, elas vão acontecer, vão, vão até, no máximo, até amanhã, terça-feira, na parte da noite, né? E no dia 2 até o dia 16 de dezembro, a gente está oficialmente dentro da rodada. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar também, né, sobre. Vamos conversar também sobre. Vamos conversar também sobre as últimas, né? No fluxo co-criativo. Desculpa, que me distraí aqui porque chegaram algumas pessoas. Foi o caso do Luiz que chegou e o Felipe acabou de chegar, eu acabei me distraindo. Então, a gente vai conversar também sobre fazer um sobrevoo, né, sobre as últimas novidades, né, aí da dinâmica do Rerê, para vocês ficarem a par do que está acontecendo, né, vai ser importante. Vamos também abrir um espaço, né, para saber qual tá sendo o momento de cada um aqui. A gente sempre faz isso na dinâmica de acolhimento por Rerê, mesmo que não tenha pessoas novas para acolher, a gente abre um espaço, né, para saber qual o momento que a pessoa está vivendo, né, como é que ela está hoje, como é que ela está vibrando. E é isso, gente. E, obviamente, que a primeira coisa que a gente faz é fazer um check-in, né? Sentir como é que foi seu dia, como é que você está chegando, como é que está seu humor, como é que estão as coisas, como é que está a perspectiva da sua semana que está pela frente, né? A gente está terminando hoje, março, vamos começar abril. Como é que tá? Se você é uma pessoa que se vale aí pelo calendário lunar, né? Vale muito a pena saber qual é a lua de hoje. A gente recentemente teve um fenômeno cosmológico aí incrível que aconteceu, né? Que foi o eclipse solar, né? Então isso sempre gera uma influência, né? Sobre a manifestação da vida, né? Aqui nesse planeta. Então assim, gente, tem muita coisa aí bacana para né? A gente conversar, saber de cada um, né? E vou passar aí para a Claudinha, que foi a primeira a cair de paraquedas aqui comigo. Claudinha, querida, seja boa noite, seja bem-vinda, faz o seu check-in, check-in. Boa noite a todos. Chego aqui bem energizada, mas também um pouquinho preocupada, mas vamos conseguir levar com o nosso maior conhecimento. E com a sua ajuda vai ser tudo possível. Então, agora eu vou passar para o Pablo, que chegou depois de mim, foi isso? Falou, boa noite, galera. Chego bem, um dia bem construtivo. Conheci
uma co-criadora aqui que faz um projeto de caridade de fazer alimentação para pessoas que estão na condição de rua. Aí daí a gente já trocou contato, vamos se ajudar. E é isso. Passo para quem mesmo agora? É pro Vini. Ou a água tá aí que chegou agora. Boa noite, pessoal. É, valeu, Pablo. Bom, chegou um pouco cansado já. Acordei cedo hoje, muitas coisas rolando, acabei ficando mais cansado, assim, mentalmente. Chega essa hora eu já tô com sono, então chego com um pouco de sono também. E é isso aí. Volto a bola pro Vini. Tem o Felipe precisa passar. O Felipe fazer aí o check-in dele. Ah, boa. Então, passa a bola aí pro Felipe. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu chego. Hoje foi um dia um pouco intenso também por aqui, mas cansado. Acho que é mais bastante informação. O dia com muita informação, né? Mas não estou cansado, não. Tudo bem. No geral, tudo certo, tudo bem. Sim, né? Nenhuma coisa ruim acontecendo comigo recentemente. Então, mas é isso, só agradecer mesmo. E passo a bola para o Luiz Medeiros. Tá com a gente, Luiz? Esse aí, né? Pô, tô aqui um pouquinho distraído com os afazeres do jantar, mas tô aqui escutando vocês. Tive um dia bom hoje, tô energizado, acabei de fazer os exercícios do dia, o treino, fazendo algo bom aqui, gostoso para comer, brincando com inteligência artificial aqui, agora à noite que eu tô aproveitando minhas férias. E é isso, tamo junto, vai Corinthians. É, Passo e para alguém mais? Falta alguém mais? falta o Igor, que Opa, aterrissou vamos aqui. lá, Igor. Igor, fica à vontade Solta a voz, para Igor, solta a fazer voz. um check-in, dizer como é que você está chegando, como é que foi seu dia. Fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Igor. Hoje o meu dia foi criativo. Eu tive que pensar muitas coisas hoje de manhã. Eu estava vendo algumas formas como eu poderia submeter o meu projeto agora no do Greenpill, no Gitcoin. O Cauê me ajudou. E aí eu estava lá no Telegram, vi esse grupo, ou essa videochamada aqui. E eu queria entrar para saber como eu poderia agregar também e aprender também com vocês e compartilhar também ideias e valores e é isso. Maravilha. Maravilha, Igor. Seja bem-vindo aí. Então, gente, já que o Igor chegou, nós vamos abrir um espaço para acolhê-lo. Ou seja, vamos abrir um espaço, primeiro para o anfitrião, para a gente falar um pouquinho, né, do Rerê, para ele entender a relação do Rerê com a Greenpeace Brasil e com essa rodada Regen Rio. E na sequência, a gente vai abrir um espaçozinho, Igor, para começar a conhecer um pouquinho você. Né? Não necessariamente o projeto Favela Versus,
mas você mesmo. Beleza? E aí, quando eu fizer essa introdução aqui, eu vou abrir para as demais pessoas aqui poder também ter a oportunidade de anfitriar você, para falar na perspectiva delas como tem sido, né, a, a jornada delas para se apropriar da proposta de valor do RERE. O RERE é um protocolo cybercultural. Ele significa recursos regenerativos. Não tem recursos, não tem finanças gerativas, né, que é o Regenerative Finance, ReFi, tem um RERE, recursos gerativos. Só que o foco do RERE não é só em cima de economias monetaristas. A gente quer fazer o resgate de economias políticas semi-monetaristas, não monetaristas dos povos originários. Você está falando aí dos africanos, dos aborígenes australianos, dos indígenas, e lá por diante. A gente também trabalha com o conceito de regeneração profunda, no sentido de que o tipo de sociedade que nos tornamos é uma sociedade que está constantemente polarizada ou sendo polarizada pelos algoritmos da Web 2, da Big Tech, das chamadas mídias sociais, né? E é totalmente baseada no ego-individualismo, ou seja, de cada um por si, quem sabe alguém por todos. Tá? E uma sociedade assim não consegue manter o tecido societal empático, esse tecido validando um contrato social na magnitude de dezenas de milhões ou centenas de milhões de pessoas. Então, como é que a gente regenera esse tecido? A gente pergunta, né? A gente não está falando, digamos, de. A gente está falando de um tecido societal muito violento, né? De todas as formas, porque o monopólio da violência está na mão do Estado. O monopólio é um monopólio que interessa para o Estado, né? Para a cultura do Estado-centrismo, cultura do Estado-nação. Então, como é que a gente lida com isso, mas sem bater de frente, né? Sem querer criar um outro sistema que possa substituir esse? Até porque não tem como. É um sistema tão massivo, né? Tá na casa de 8,5 bilhões de pessoas. Como é que a gente vai fazer um negócio desse? Não tem como. Então, a dinâmica do RE não está ligado em criar novos sistemas, novas macro-narrativas, e sim baseado na capacidade das pessoas resgatarem sua capacidade de se agenciar e se agenciar com os outros. A gente chama de paradigma P2P, entre e para com pessoas. Está baseado nisso. Isso, por si só, já é uma dinâmica de regeneração, né? De você não se sentir frustrado, de não conseguir articular, de não conseguir animar o que você deseja materializar como realidade, aí fora. Porque tudo depende de uma organização para fazer. Seja uma organização econômica, organização política, organização religiosa. Né? Então, como é que a gente resgata aquele agenciamento dos nossos ancestrais, na época que eles eram nômades, antes de se sedentarizarem? E lembrando, né, que a parte nômade da nossa existência é a maior parte da nossa existência. Esses 10 mil anos, diante de 280, 290 mil anos, não é nada. É muito pequeno. Então, nós temos codado no DNA a nossa capacidade de interagir, de nos coordenar, sabe? De gerar tecnologia juntos, de materializar a realidade. Isso está esmagado por esse tipo de sociedade
sistematizadora, de controle e comando, hierárquica, que classifica tudo, que categoriza o que está no centro, o que está na periferia, o que é classe isso, o que é classe aquilo. Doideira total. Então, o Rerê é essa possibilidade da gente prototipar ciberneticamente na emergente Web3 uma camada cibernética dedicada a esses paradigmas que nos reabilitam, sabe? A gente voltar a ter agenciamento, a gente gerar inteligência coletiva entre a gente regenerar o tecido societal. Você entende? Ou seja, é uma dinâmica emergente, porque ela é interativa, né? Então, e empática, porque se você me perguntar hoje qual é o que tem mais raro nas sociedades, né, que nós criamos, não vai ser o ouro e nem vai ser o Bitcoin, vai ser a empatia. A empatia hoje é o que mais falta no tipo de sociedade que vive em guerra consigo mesmo e que vive botando extinção, matando outras espécies desse planeta. Então, essa que é a proposta, a essência da proposta do Rerê. Tá? E ela conversa, sim, com as finanças gerativas da Web3, mas é uma das conversas. Né? A gente conversa com todas as camadas cibernéticas, conversas com todas as economias políticas, mas a gente deseja gerar essa camada cibernética chamada Web3 Regen. Então, essa é a minha abertura dos trabalhos com você, Igor. Tá? E eu vou abrir aqui, já formar uma roda, e vou abrir aqui para quem quiser chegar junto e também te anfitriar, compartilhar um pouco da perspectiva junto com o Igor. Fica à vontade. Quem quiser se manifestar, manda ver. Vamos ver aí quem se manifesta. Ou Claudinha. então, Vamos Vai lá. lá, Pablo. eu troquei uma ideia com o Igor aí, velho. Pô, é um cara que tem umas experiências massa, que já me espelho já. Tô feliz de estar com ele, dele estar aqui no Rerê, entende? É um, assim, pra mim, ele faz umas paradas que já é exemplo pra mim, né, velho? Tá trabalhando essa tecnologia na área que ele atua. Pra mim é isso que é inovação mesmo, nesse cenário todo. E tô feliz, velho, de estar com ele aqui. Maravilha, Pablo. Obrigado. Rodando a roda aí, formando o Cypher. Quem mais quer chegar? Vou chegar também. Eu posso perguntar para o Igor, né? O que que, como é que ele chegou, né, no Rerê? Foi o Pablo que deu o convite? Como é que foi, né? E acho que essa é a pergunta e talvez e também tem uma outra pergunta, né, a fazer. No caso, na verdade, assim, eu ia mandar isso no chat, mas eu já mando agora aqui. É o grupo do Telegram, se alguém puder mandar no chat aí para eu entrar também. Valeu. Então, a pergunta era como eu cheguei aqui. É, Cara, eu acho que é energia mesmo. Energia vibrante do universo. Eu simplesmente olhei o People Spring que publicou lá, e aí eu senti a vontade de entrar para saber o que era. Eu já troquei já conversei com ele em alguns eventos, não sei se ele lembra, mas e tive umas experiências bem bacanas, assim, bem, quando ele falou sobre
Agroflorest, se não me engano. Me desculpa se eu tiver enganado assim. E falando sobre esse universo da Web3, assim, isso, o Alberto me apresentou ele, isso foi tão impactante. Aí, quando ele publicou esse link lá no grupo, parece que alguma coisa pediu, assim, vá lá escutar. E confesso que, sinceramente, eu não sabia o que se tratava. Eu só quis saber o que que era. Alguma coisa me pediu para vir aqui. O Pablo, não sei se foi a mesma pessoa que a gente conversou no Telegram também. Me chamou para me conversar no Telegram e a gente conversou, fui conversando, eu falei sobre o Favela Verso, sobre o que eu faço. Então, acho que eu sou muito isso, né, de estar aberto pro mundo, sei lá, só vai, né? Só escuta as pessoas, só me dá a oportunidade, quer dizer, eu me dou assim para poder, como é que eu falo, desbravar, né, os caminhos assim, né? E é sempre bom quando a gente, pelo menos para mim, quando acontece algo que eu não estou esperando, né? Então, assim, eu acho que tá aqui pode ser o início de uma grande jornada de contribuições e de aprendizado e de fortalecimento. E é isso. Estou feliz de estar aqui, podendo estar falando e ouvindo também sobre o Rerê. Massa. É do Rio? Do Rio de Janeiro mesmo? Isso, sou do Rio de Janeiro. Eu moro numa favela chamada Morro dos Prazeres, que fica bem do lado assim do Cristo Redentor. É bem na subida E, para o Cristo Redentor. e você É onde sempre morou mora, aí? é onde mora a Cris dos Prazeres. Minha grande Ah, irmã, minha grande amiga, minha Conheço ela. grande influência de projetos há muitos anos. E a gente é bem amigo próximo, a gente se vê, se fala, se ajuda. Ela é minha grande inspiradora, assim, no próprio Favela Verso, ela que me dá umas dicas, umas direções. Há muito tempo que eu não vejo a Cris. massa. E, caraca. Uhum. Fala, Vai lá, Igor, Felipe, continua. boas-vindas. Que a gente se cruzou já no Rio durante o evento do Rio Blockchain Festival. Não sei se você lembra. Você estava. Ou então, foi nisso, Vini? Foi na UFRJ. O Vini estava presente também. Aí a gente bateu um papo assim brevemente. Te falei sobre a Zine Verde Verso. Que bom que você tá aí, brother. Boas-vindas. Bora fazer coisas legais junto. Com certeza, você chegou aqui, chegou num bom momento. Você já tava mesmo, né, tipo, por aqui. Então, da hora esse mergulho de cabeça. Roda, roda, Já roda. temos, já temos mais afinidades, hein, Igor? Eu também sou parceirinha da Cris dos Prazeres, Pois com as entregas de marmitas solidárias e outros projetos que a gente se encontra. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Luiz, já está jantando ou quer se falar? Senão a gente passa para o Victor fazer o check-in dele. Vai lá, Victor. Faça o check-in, querido. Seja bem-vindo. Fala aí, boa noite. Meu nome é Vitor. Estou chegando aí no Green Pill. Estava participando do Telegram, mas estava mais quieto porque estou mais ativo lá no Agrofloresta DAO. Fiz a primeira jornada lá e, e aí participei de uma rodada lá no Agrofloresta DAO e agora estou
participando do Regen Rio. Eu estou aqui em Macaé e recebo voluntários aqui na fazenda e coloquei mais dois projetos amigos. Um que é um sítio Ressoar, que é um assentado aqui da reforma agrária, que planta agrofloresta, que talvez ele até entre aí daqui a pouco, o Renan. E o outro é o André, que faz agrofloresta na universidade aqui em Macaé também, lá no NUPEM, que é o FRJ. E eles também estão participando aí do Regen Rio. E mas é isso, vim aqui para ver aí a galera que também está no Regen Rio, né? E espero que a gente possa fazer essa cola aí, né? Conhecer outros projetos do Rio e amadurecer cada vez mais esse projeto e esse grupo. Maravilha, Victor. Seja bem-vindo aí. Acabou de abaixar aqui o HP. É o seu amigo? Ah, é o Renan, não sei se é o HP. Se for o Renan, Vamos lá, estamos curiosos aí. HP? Oi, HP? Está Ué, escrito HP aí, ó. meu Deus, é que eu acabei de baixar esse Zoom e eu acho que não sei. Mas meu nome é Renan, eu sou do projeto Sítio Ressoar. Estou bem novo nesse ambiente aí de Web3, estou tentando entender um pouco como é que as coisas funcionam, estou me adaptando agora, um pouquinho melhor agora. Então, beleza, Renan. Bem-vindo aí, querido. A gente tinha começado a acolher o Igor da Favela Verso. Agora a gente pode incluir vocês dois aí, né? Você, Renan e o Victor, para vocês começarem a ter um entendimento do que é o RE, né? Recursos gerativos. Eu estava falando ainda há pouco que o RE é um protocolo cybercultural. O que é um protocolo cybercultural? É um protocolo que tem a intenção de criar uma camada cibernética. Tá? E essa camada cibernética a gente está chamando de Web3 Regen, de regeneração profunda. É uma camada cibernética que vai conseguir conversar com economias políticas que estão soterrados por essa macroeconomia hiperconsumista que está aí. Ou seja, economias políticas baseadas nos povos originários, ou seja, economias políticas semi-monetaristas ou não monetaristas, dos povos dos aborígenes australianos, dos africanos, dos indígenas das Américas. Não só isso. A gente quer regenerar o tecido societal que está em guerra permanente, guerra fria e guerra quente, né? A gente quer voltar a ter capacidade de nos humanizar, de capacidade de nos espelhar, sabe? De parear, da gente conseguir interagir e não monologar. Dialogar, conversar ou multialogar. Enfim, a quem está buscando. Então, quando estava olhando para a emergência da Web3, tudo parecia que é o mercado de cripto. E não é. É uma fração, uma parte pequena. O cripto em si é uma fração do que o Web3 pode oferecer. A tecnologia do blockchain é uma das tecnologias de registro distribuído. Não é a tecnologia. Tem outras para pesquisar. Então, tem todo um multiverso de coisas que está emergindo ciberneticamente com a Web3. E a gente não pode reproduzir nela tudo que a gente já vem fazendo no Web2. Vocês sabem, né? O Web2 é captura, é algoritmo, é economia da atenção, é extração, o dado não é seu, enfim, né? É, um, é tudo que não privilegia a nossa capacidade de nos entender. Muito pelo contrário, só nos polariza. Né? Então, nós temos uma oportunidade incrível, histórica, da gente criar uma camada cibernética que reflita a nossa capacidade de nos espelhar,
nossa capacidade de considerar o mais que humano, as outras formas de vida, que são milhares de espécies nesse planeta, e não tratá-los como se eles fossem matéria-prima, né? Para os nossos hiperprodutos, né? Por todos os produtos que a gente consome. Então, gente, o Rerê, ele tem essa amplitude, né? E ele tem essa ambição, tá? De gerar, de matriciar novas formas de gerar riquezas que levem em consideração tudo que eu estou falando, né? E que vai começar com as finanças gerativas na Web3. Mas essa é uma interface, não é a interface. Ou seja, o Regen Rio é uma baita de uma oportunidade, ela é inédita no Brasil? E eu posso explicar daqui a pouco por quê. Mas ela é uma parte do que o Rerê deseja materializar. Ele quer realizar muito mais. Então sejam bem-vindos para vocês começarem a entender como é que isso vem acontecendo na prática. Tem muitos fluxos co-criativos acontecendo. Um deles é o Regen Rio. A gente vai conversar dele um pouquinho mais hoje. Então, galera, eu acho que já deu aí para a gente fazer um anfitriar, né? Não só a chegada do Igor, mas também do Victor, né? E do Renan. E vamos abrir um espaço, então, né? Para que tanto o Igor, quanto o Renan, quanto o Victor possam falar um pouquinho mais de vocês, não do projeto. A gente costuma fazer isso aqui, tá? Que é uma dinâmica de acolhimento. Então, a gente vai abrir um espaço para acolher. Quem já passou por essa dinâmica aqui foi o Luiz Medeiros, que está aqui com a gente. Aliás, todo mundo, né? Sem exceção. Mas o Luiz Medeiros está aí entre os últimos que passou pela dinâmica de acolhimento. Então, vamos começar por você, Igor. Fica à vontade, cara, se falar um pouquinho de você, tá? Um pouquinho mais, só para a gente compreender, né? Quem é o Igor? Né? Não precisa falar nesse momento do seu projeto. Que a gente quer conhecer o ser humano Igor, né? E aí você passa ou para o Renan ou para o Victor, tá bom? Manda ver, querido. Boa noite. Meu nome é Igor de Oliveira Amaro. Eu sou um carioca da Gema. Moro desde os meus 2 dias de idade na favela Morro dos Prazeres. Foi aonde eu pude aprender mais sobre a vida, ter experiências que me levaram a um aprendizado um pouco mais acelerado. Eu sou neto de paraibanos. Meus avós, eles foram um dos primeiros a povoar o Morro dos Prazeres em 1940, mais ou menos. E aí, toda a história da minha família é daqui, né? Eu não posso questionar, e nunca faria isso, sobre a educação que eu tive dos meus pais, né? Eu sou o filho mais velho, e aí tive mais 3 irmãos. O meu pai e minha mãe, eles sempre nos deram o, o que tinha que era para ser dado. Eu nunca passei fome. A gente sempre teve as roupas. Porque isso é muito marcante para mim, porque no Natal a gente sempre tem um costume de ter uma roupa nova, no Ano Novo. E aí isso é muito marcante para mim, porque meus pais sempre deram pra gente o que era necessário, que eles podiam dar, e a gente nunca reclamou, né? Nunca foi. Acho que a gente teve uma criação muito boa, assim, em relação a. Vocês têm o que a gente pode dar e tá tudo bem. Eu comecei a trabalhar muito novo. Eu, eu fiz um curso chamado Camp, que era um curso profissionalizante
de uma igreja católica. E aí a gente estudava durante 3 meses, como se fosse o jovem aprendiz hoje. E depois a gente era enviado para uma empresa para poder fazer trabalha como office boy, né, como várias outras funções. E aí, desde esse momento, eu entendi o significado de poder compartilhar e ajudar a minha família em casa, né? Então, desde esse momento, eu já começo a, a fazer parte daquela economia, né? Então, já era eu, meu pai e minha mãe. Então, e aí começa a melhorar, né? Porque antes a gente, com esse complemento meu, né, a gente começa a fazer outras coisas, né? Começa a melhorar. E a gente vai evoluindo, vai conhecendo. Foi nesse tempo que despertou em mim o lado empreendedor, né? Porque eu estava diretamente ligado a empresas, né? Eu trabalhei numa empresa de agência de viagens, eu trabalhei numa construtora, eu trabalhei numa imobiliária, e aquilo ali já tinha. Aquele momento começa a despertar para mim a ideia de empreender, né? E aí o tempo vai passando, eu tenho a minha primeira filha, a Beatriz, moleque ainda, né, com 17 anos, mas assumi a responsabilidade, né? E aí o tempo passa, eu tenho a Isabela, e depois eu tenho a Emily, né? 3 filhas, 3 meninas, um, um choque para mim, porque muito novo, com 3 responsabilidades, e aí cada vez mais esse senso de que eu não posso decepcionar, e aí eu começo a criar alternativas para poder tentar mais recursos, né? E aí a gente vai bater na cara. Eu começo o meu lado empreendedor de fato, isso já em 2012, quando eu desenvolvo junto com alguns amigos um movimento, um evento, né, de cultura hip hop chamado Black Santa, e a gente começa com o objetivo de fomentar cultura na favela para gerar renda, gerar emprego, gerar sustentabilidade. A gente começa sem pretensão, a gente começa com o objetivo, mas as pretensões eram bem poucas, né? A gente começa para fazer uma festa para 30 pessoas e depois a gente descobre que a gente entende que a gente tinha um produto muito bom na mão. Os moradores começaram a entender que aquilo era viável, né? E politicamente, para a gente tinha que fazer o nosso lado, porque existe uma força na favela que manda, que domina aquilo, e a gente precisa articular. E aí eu começo a fazer esse tipo de articulação, mais responsabilidades. O Black Santa começa a dar certo, a gente começa a realmente interferir na vida, mudar a vida das pessoas de forma positiva, gerando renda, gerando emprego, e a gente começa a ter um status muito legal, muito bom, até que começa a desandar. Politicamente, internamente, a favela tem seus problemas, né? E aí, por falta de segurança, a gente diminui a frequência e a vida continua, né? A gente vai desenvolvendo. Em 2020, todo o mundo se depara com a, com a pandemia. E aí é o momento que eu me deparo com a Web3, né? Que eu
de uma certa forma, aquilo, eu fui atraído por uma manchete de uma meme coin. Aquilo me atrai primeiramente de forma, de forma gananciosa, né, para poder fazer grana rápido. De fato, eu consigo no começo fazer, só que me vinha muitos questionamentos, né? Eu entendi que eu nasci para questionar tudo. E aí esse lado meio que de querer defender o lugar onde eu moro, né? E eu me pergunto por que esse tipo de conteúdo não sobe? Será que a gente tem que esperar alguém trazer pra gente pra gente fazer alguma coisa? Eu não vou me prolongar, mas foi nesse momento que o Favela Verso existe, que ele nasce, que eu falo, cara, vou usar o case de sucesso que eu tive no Black Santa para levar o Favela Verso pro Morro dos Prazeres. Nesse momento eu começo a me envolver muito com causas sociais na favela, né? Eu começo a estar mais perto da associação de moradores, eu passo a ajudar em outras áreas que eu não faço, mas de forma assim de voluntário mesmo, né? A própria Cris, a gente faz muita coisa junto, Natal, Ano Novo, distribuição de cesta, então eu vejo que esse lado meu de questionar, né? Eu tenho que questionar, mas eu também tenho que fazer minha parte também, como um membro daquela comunidade, né? De como eu posso ajudar de forma criativa, de forma abraçal também, né? De estar lá presente, chegar cedo e ajudar como uma comunidade. E eu vou construindo. Não é fácil. Eu às vezes, esse último ano agora eu pensei em desistir de jogar, né, toalha, mas eu descubro que as coisas que eu faço de forma, acho que acho que eu nasci para fazer isso, sabe? Eu não acho que é algo que vem de mim. Eu não tô preocupado em estar rico ou ter alguém para bater palma para mim. Eu só quero fazer. Acho que é meu, nasce espontâneo mesmo assim, muito. Só vamos e não quero. Se for pelo lado positivo, eu embarco mesmo e vou, sabe? Não sei muito, sei muito. Então, eu tenho orgulho das coisas que eu já fiz, né? Das ações que eu já fiz e quero fazer muito mais, né? E aí agora eu passo um momento um pouco mais de atenção, tão familiar, principalmente, né? O meu pai agora precisa da minha atenção, porque ele teve um AVC, e aí todo mundo sabe que, né, é difícil lidar com isso, e aí a gente tem que assumir a bronca, né? Eu, como um filho mais velho, eu não posso deixar a peteca cair, né? Então a gente tem que ir se equilibrando, né? Não pode ficar muito reclamando sobre que. Então, os projetos ainda continuam, né? Eu não vou desistir tão fácil. Meu pai vai ter sempre meu apoio possível. Eu quero contribuir mais para o universo, né? Para ajudar as pessoas. O grande desejo no mundo, o grande desejo da minha vida é que um dia a gente consiga acabar com a fome no mundo, assim. Eu acho que isso não tinha que ser um problema. Mas a gente vive num sistema capitalista cruel que destrói a gente, né? Que mata, que corrompe a gente, né? E é só fazer, sabe?
Eu acho que é, não importa quantas pessoas s- vão saber o que eu tô fazendo. O que importa é que eu tô dando o meu primeiro passo, sabe? Que se o meu desejo, o meu grande sonho é que um dia a fome acabe, eu tô fazendo meu pedacinho aqui no Morro dos Prazeres. Eu tô fazendo aqui, eu tô participando dessa revolução, mesmo que seja bem pequena. E aí é construir como pessoa, né? Saber que eu sou humano, que eu tô disposto a aprender, que, que eu preciso deixar de lado a minha vaidade, meu ego, e que eu tenho que estender a mão, tem que ser acolhido, tem que ter humildade para ouvir. É isso. A minha esposa, é minha grande parceira, me ajuda nesse processo. Não posso deixar de falar sobre mim sem falar dela. E é, e é um aprendizado, né? Um aprendizado no casamento, na amizade, no familiar. E aí você me peguei muito às vezes pensando nisso, né? Eu quero muito abraçar o mundo, ajudar o mundo, mas e as pessoas que estão do meu lado, né? O que que eu tô fazendo para elas, né? Será que eu tô fazendo, né? Então, assim, é se regenerando, né? Se dedicando. E eu acho que se for, eu queria falar, acho que se eu pudesse, não tô fazendo nada ensaiado, eu tô deixando assim meu coração falar. E aí, se o objetivo era esse, pô, eu espero que vocês tenham gostado. E se não era também, pô, me desculpa, mas era isso que eu tinha que falar sobre o Igor Amaro e eu tô de braços abertos pro mundo, para as oportunidades, pro acolhimento, para formar, para somar forças e fazer o mundo melhor. Isso aí, cara. É exatamente isso, Igor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo mesmo, tá? Você, eu acho que muito do que você falou deve ter espelhado com muita gente aqui. A gente procura praticar, né, a dinâmica da escutativa empática, né? A gente vai anotando mentalmente, uns vão anotando no papelzinho, aquelas coisas que acho que bateu, daqui a pouco a gente vai ouvir as pessoas. Eu só vou te pedir agora para você passar ou para o Victor ou para o Renan, para a gente também ter a mesma oportunidade que você teve. Eu queria passar agora pro Victor, né? Para ele ter a oportunidade de poder falar sobre ele. Então, Vitor, a oportunidade é sua agora. Valeu, Igor. Pô, inspirador essa fala, hein? Parabéns. Meu nome é Vitor Caldas. Eu nasci em Sergipe, Aracaju, e vivi a vida em Recife. E aí, lá em Recife, eu morava na cidade, normal, tal. E aí, com 15 anos, eu comecei a surfar e comecei a perceber as coisas diferentes. Comecei a ter uma visão lá do mar, olhava para a terra assim, começava a ver as pessoas de outro ângulo, né? De fora. E aí começou a me despertar mais essa visão da natureza, né? Da calma, de esperar a onda, né? De esperar o momento. E aí, e aí eu fiquei começando a me sentir mal na cidade, cara. Não conseguia mais ficar na cidade. E aí eu entrei para a faculdade, fazer biologia na Rural, e teve um encontro de biologia onde eu conheci a Marcia Renze, que é uma permacultora lá da Bahia, que ela
Foi lá para o sertão para fazer permacultura, agroecologia. E aí, depois que eu conheci, eu voltei para Recife e não conseguia mais morar na cidade. Aí, dei uma pirada Não, lá e construí uma jangada para pescar e tal, mas estava totalmente um estranho no ninho, né? E aí, vim para o Rio, minha família é toda daqui, né? Comecei a trabalhar com algumas coisas, fazendo frete e tal, pegando uns bicos aqui, outro ali. Desisti da faculdade de biologia lá, porque não estava encaixando. Muita teoria, muita sala de aula. E aí fui para, passei um ano no Rio e fui para Rio Pombo, em Minas Gerais, no interior de Minas lá, que tinha um curso de agroecologia. Comecei a estudar lá, aí fui morar na roça com 21 anos e tal. E aí desde então, hoje eu tô com 38. Desde então, nunca mais consegui voltar para a cidade, sempre morando na zona rural. E aprendi muito lá em Minas. E aí me envolvi com a agroecologia, comecei a colher jussara, né, que é o açaí da Mata Atlântica, trabalhei com isso uns 8 anos, na coletagem mesmo, aí entregava para a fábrica, mas era muito sofrido, né, aí comecei a fazer a minha parte, assim, de todo o processo da, da comercialização, do armazenamento e tal. E aí tive duas filhas lá em Minas, pegamos um terreninho lá, fizemos uma casa, e aí tava levando lá, plantando algumas coisas, trabalhava sempre na safra da Jussara, aí acabei separando da mãe das meninas, e aí fiquei com as meninas, tive duas filhas, Maju e Flora, e aí minha prima aqui de Macaé me chamou para fazer parte do projeto aqui, na fazenda dela, e aí tô aqui com ela, vim para plantar orgânico e tal, mas aí agora estou mais administrando, porque ela desistiu de plantar e está construindo aqui um sistema que vai ser restaurante orgânico, lanchonete, e vai abrir espaço para o pessoal que produz orgânico aqui do assentamento para vir poder expor sua produção. E, e agora eu estou mexendo com as abelhas nativas também, lá no Sana, e tentando fazer, assim, eu me vejo assim aqui na Web3, por enquanto, né? Eu não conheço muito, fazendo essa integração, assim, tentando colocar outros projetos, uma galera que nunca viu Web3 na vida, tentando fazer essa conexão para trazer eles para cá, conhecer esse mundo e acessar recursos de uma forma diferente do que a gente está acostumado, que é essa burocracia toda de governo e tal, que acaba impedindo o acesso de pessoas como a gente, né, que muitas vezes não tem tempo, não tem como estar correndo atrás de toda aquela burocracia que é exigida para acessar recursos. E uma coisa que me interessou muito aqui é essa coisa de um ajudar o outro, entendeu? Igual o Green Pea, o Agrofloresce, não tem tanto ego assim, ó, a galera sempre, você não consegue nem dividir muito o que que é um, o que que é o outro, parece que é o mesmo projeto e tal. Isso aí achei bem bacana. Então, estamos aí para somar. Quero tentar trazer mais gente para construir aí junto, fazendo parte desse formigueiro aí. Qual o nome do É isso. projeto que você aplicou no Regen Rio? Eu apliquei o Macaeco, é Macaeco, o né? Macaeco, é do projeto de voluntários, porque eu comecei a receber uns voluntários aqui na fazenda também, e aí resolvi, o Diogo me deu uma força também nesse projeto, ele acha muito bacana essa coisa dos voluntários. E aí eu estou estruturando aqui para poder sempre que tiver voluntário aqui, eu vou estar levando no projeto do Renan, fazer um dia lá de mutirão, levar no projeto do Renatinho, que planta orgânico aqui também, levar em outros projetos, entendeu? Fazer essa interação e tentar
colocar eles para dentro on-board, né, que fala, né? A gente já está emitindo o, o certificado para eles pela Saraf e tentar colocar eles na Web3, entendeu? Fazer carteira e tudo mais. É isso aí, Macaé, voluntariado agroflorestal. É tipo para iniciar, o pessoal que não tem contato, eu recebo muita gente aqui que não é da área, entendeu? E a gente dá as primeiro caminho assim para agrofloresta, mexendo no jardim, visitando outros lugares, entendeu? E conhecendo vários exemplos de agrofloresta. Aí vai lá na montanha com a gente, no projeto Ressoar. Essa daí é uma gringa lá, ajudando na agrofloresta. Essa aí da Alemanha. Essa daí é dos Estados Unidos, ó, carregando pedra. A Lete, Portugal também, ajudando na agrofloresta lá do Ressoar. E aí o Diogo achou bem interessante isso aí. E ele tá dando uma força, já tá rolando uns vouchers que a gente está trocando, que é um apoio, né, que eles estão dando para estar recebendo os voluntários. Para cada dia de voluntário, eu recebo $1. Aí no final do mês eu vejo quantos dias eu recebi voluntário, faço um relatório lá e posso pegar esse voucher de $1 por dia, que não é muito, mas qualquer força é bem-vinda, né? E aí já dá para botar uma gasolina, comprar um rango aí para ajudar na semana, no mês. E aí estamos iniciando esse projeto aí. Essa rodada aí vai ser bom para dar um gás. Maravilha. Vitor, passa pro Renan, né? Com Show de bola, vontade. passa para Renan. Valeu. Fala aí, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vamos Sim, sim. sim. Meu nome é Renan Galdino, né? Tenho 38 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca, nascido em Realengo. Aos 10 anos eu vim para o interior, mais especificamente aqui em Cabo Frio. Hoje eu moro em Macaé, aqui no sítio, né? Mas morei muito tempo em Cabo Frio, passei minha infância lá, né? Sou formado em engenharia de petróleo, embarquei durante muitos anos da minha vida, né? Só que por estresse do embarque, o embarque é uma situação muito perigosa, né? O trabalho é muito estressante. Acho que eu estava tendo insônia e resolvi mudar um pouco de vida, né? Sempre fui muito voltado para o campo, uma pessoa assim, sempre fui um nerd, sempre gostei de videogame, de tecnologia, sempre fui muito de leitura e de livro, mas também sempre fui apaixonado pela natureza, sempre gostei de, às vezes, até unir as duas coisas, sabe? E tive um contato na minha infância, na minha adolescência muito forte com os caboclos também do Sana, né? Pessoal que é nascido e criado lá, que viu aquilo ali, que já viu aquilo ali se transformar, né? Em várias fases, vários momentos, as pessoas que vivem lá sem luz, isolado na montanha, aquele sítio que o Guito mostrou as fotos lá de um sítio do meu irmão lá, que faz parte também do nosso projeto. E esse encontro com a cultura, assim, uma cultura bem forte, foi bem impactante, né, para mim. E, e aí eu resolvi mudar de vida mesmo, larguei o offshore, larguei a área do petróleo, comprei o sítio, conheci o Ernest Gutt, né, que é um cientista pesquisador muito conhecido na área, fiz um curso com ele, ficamos um mês aqui na fazenda, aqui em Macá, em Bicuda, né, que é aqui bem próximo, e conheci a agricultura sintrópica e é realmente um baque de conhecimento, é uma coisa que muda mesmo a nossa vida. E aí eu resolvi, tipo, mostrar que é possível, né, viver mesmo da agrofloresta, larguei tudo, comprei o sítio
e tenho me dedicado a isso, né, a construir aqui a infraestrutura. O nosso objetivo aqui é receber as pessoas, né, poder dar cursos e regenerar o solo, né? Acho que acho que o mais bonito é você ver um lugar aqui que era o solo aqui com pH totalmente ácido. Eu vivo, estou inserido aqui numa área de assentamento. Aqui é uma área de. Nós fomos assentados aqui a área que foi assentada uns 10 anos atrás, né? E aqui é uma área que também tem uma cultura muito forte, sendo que as pessoas não vivem da agricultura. É muito difícil a pessoa viver da agricultura aqui, porque as condições climáticas são cada vez piores, né? As pessoas não têm instrução, né? As pessoas não conhecem a agrofloresta que eles conhecem, a agrofloresta de 20, 30 anos atrás, e mesmo assim não é algo funcional, não, é bem complicado, é bem complicado. E a pessoa, para ela conseguir produzir qualquer coisa aqui, o investimento que ela gasta não compensa em retorno financeiro, sabe? O investimento que ela vai ter que ter com irrigação, com tal, o investimento acaba não compensando. Para a gente que trabalha com agrofloresta, compensa, mas o trabalho também é muito pesado. Mas o maior fruto é você ver a terra restaurada, né? Os animais, agora que tem tatu, porco-espinho, a gente vê os animais se aproximando, onça, as coisas acontecendo, as nascentes voltando, né? Você regenerando o meio ambiente, isso aí é algo magnífico. E não era para falar muito sobre o projeto, mas sobre mim eu tentei. Acho que é mais ou menos isso. Era para falar sobre você. Mas tudo bem, cara. Tudo bem, meu querido. Você tá junto com o Victor? O O projeto? O Vitor que me apresentou, então, eu sou programador também, eu moro aqui no sítio, eu gerencio o sítio e trabalho com programação, e o Vitor me apresentou essa parada da Web3, né? Eu fiquei super, super interessado e aqui estou eu. Pô, mais uma vez, Janan. Bem-vindo, querido. Então, gente, agora a gente vai pegar a roda que a gente fechou, né? Chama de um cipher, que é roda, né, em grego, e a gente agora vai fazer a escuta empática, que é isso. Cada um aqui, eu, Felipe Silva, Luiz Medeiros, Claudinha, o próprio Água que está aqui com a gente, e vocês também ouviram, né, o que o outro falou. Então, nessa primeira rodada, bota para fora, né? Compartilha. Pablo também, né? Esqueci de falar do Pablo. Bota para fora o que bateu para você, o que espelhou para você. E, pô, isso que você falou que espelhou forte comigo. Então vocês vão ter dessa vez um menu, né, um cardápio de 3 pessoas, né? Vai ter o Igor, vai ter o Victor e vai ter o Renan. Vou começar com você, Felipe. Fica à vontade. O que bateu aí na sua escuta empática, nessa chegada e acolhimento Ah, deles? beleza. A galera massa, né? Vocês são massa demais aí. Acho que a galera bem, bem madura aí chegou hoje. Já tá a galera consciente, né? Que já tá no fazer bruto mesmo, assim, do dia a dia, né? E desempenhando a função mesmo. Na labuta que não. É aquela coisa, eu acho que sempre me veio esse pensamento, que ninguém disse que ia ser fácil, né? Pode ser gostoso e bonito, mas fácil, acho que não foi promessa para ninguém para vir para cá, né? Esse planeta. Mas assim, muito massa de ver a galera aí, os relatos e o que a galera tem feito. Muito massa mesmo. Aí eu vou passar a bola pro. Posso pegar aqui? Pode. Eu ia mandar para Pô, você mesmo. valeu, Felipe. É mesmo? Olha. Pô, galera, muito inspirador mesmo, assim, ouvir cada uma das histórias de vocês. Vocês puderam compartilhar com a gente, assim, foi muito rico, deu para sentir é, que veio de um movimento genuíno, né? Um objetivo de atuar no território, um objetivo de estar em conexão com a natureza,
né, de proporcionar acessos. Então, muito bacana mesmo poder ouvir e ver essa chegada de tanta energia boa, assim, sabe? Muito obrigado por terem compartilhado, assim, se aberto, né? Então, espelhei bastante com a fala do Igor. Acho que a gente tem várias coisas aí, né, que são comuns. Então, que aqui pensando desse outro lado, né, com o sinal trocado, é legal fazer esse espelhamento e muito legal saber também que tá no movimento de ir para cima, né? Todo mundo aqui tá, tipo, vai Corinthians, tá com o gás mesmo para produzir coisas novas, desinventar, né? Esse mundo assim, ver com outros olhos, né? Se sensibilizar. Então, valeu e boas-vindas. Vamos que eu puder somar, tô aí também. Vamos costurando no P2P. Vou ter que sair agora, pessoal, até por isso que eu peguei a fala. Então, esse também é o meu check-in. Saio, melhor do que eu cheguei, né? Cheguei com energia meio baixa, assim, cansado, com sono. Foi legal aqui ouvir e compartilhar essas histórias com vocês. Obrigado. Tiago, antes, você já fez seu check-out, mas passa para alguém antes disso aí. Passo para Pablo. Valeu, Gota Serena. Pô, velho, inspirador, velho. Ouvir a galera aí transformando. Eu acho que uma das coisas que é mais gratificante, assim, é a gente interferir na realidade, velho. Pô, a agricultura é isso, né? Regeneração é isso. É... A galera aí se encontrando também, né? Vai experimentando propósito de criar coisas boas mesmo, né? Coisas libertadoras. Saio energizado, gratificado, e é isso. Energia nova aí, avançada, galera. Tamo junto, só força. Passo aí pra Claudinha. Claudinha está com a gente. Ô, Opa, tá. tô, peraí, tava aqui, né? A, a força do dedo. Olha, muito, muito gratificante mesmo ver tanta gente boa, com tantas histórias bacanas, com tanta energia positiva. Muito encantada com a Ah, experiência do Igor e também do Vitor e do HP. São histórias como essa, assim, essas vivências que fazem com que a gente continue e saiba que estamos indo por um caminho diferente, que é o Web3, mas que é de energia de vida, de vidas, né? E com o foco em fazer o bem sem olhar a quem, e principalmente de levar nossa experiência, nossa sensibilidade. Saio também muito feliz em estar aqui com vocês. É sempre bom ouvir essas falas de quem planta, de quem colhe, de quem faz esse convívio. Muito feliz. Parabéns para vocês e sejam muito bem-vindos. Agora eu acho que falta quem eu passo. Luiz Pablo já Medeiros. falou. Luiz Medeiros. Opa, estão aí. Galera, só agradecer mesmo por esse momento. Acho que quando eu vim aqui e expus também, abri o coração, falei um pouquinho de mim, das ideias, dos anseios, eu estava procurando
uma caixa de ressonância, né? Uma galera que não só ia escutar, mas poderia ali elevar e alavancar as ideias, os anseios, ser parceria para os projetos. E acredito que para a galera que se comunicou hoje aí também possa sentir dessa maneira. Eu, pelo menos, estou aqui à disposição. Imagino que o restante da galera também esteja aí super na gana de fazer as coisas acontecerem, fazer com que a gente possa dar um pouquinho de acalanto para esse monte de inseguranças e indignações que a gente vive também por causa do estado atual das coisas. Fico muito feliz de ver esses projetos e essas ideias que elas não estão tão distantes, né? Eu tive no Morro dos Prazeres há um pouco tempo atrás. Passei uma tarde inteira no bar do Jorge Negão, que junta ali os corintianos. A gente estava esperando para ir até o Maracanã, ver Corinthians e Flamengo, se eu não me engano. Perdemos de 1-0 com um gol no final, acontece. Mas tive no Morro dos Prazeres, tive a oportunidade de conhecer o local e gostaria muito de estar presente novamente. Acho que o que o companheiro falou me lembrou um pouquinho das experiências lá, fiquei pensando nas potencialidades e nos desafios enormes também, né, que é trabalhar dentro de uma comunidade no Rio. Mas é isso. Estou aqui à disposição e vamos para cima. Maravilha. Eu deixei para vocês aí no chat, galera, o link do Telegram do Rerê. Sejam bem-vindos por lá. Lá vocês vão ficar sabendo, né, dos fluxos co-criativos, de várias explorações que estão acontecendo, que não são poucas, dentre as quais um mapeamento básico e crítico que a gente faz, né, dos projetos, sobre um olhar cibernético, para olhar de forma crítica, né, e ampliada, aprofundada, a emergência da Web3, dentre os quais um mapeamento que a gente está fazendo por todo o Brasil, por todas as biorregiões, por uma caravana que a gente vai fazer sobre o Web3 e IA em 2026, passando pelos interiores do Brasil. Muitas coisas, mas tem que estar lá, no Telegram, para saber. Então tá lá para vocês caírem lá, vai ser bem bacana mesmo. E agora nós vamos passar para o Igor também exercer a escuta empática dele e dizer o que ele achou interessante, né, no compartilhamento do Victor e do Renan. E depois para vocês dois, para a gente poder fechar aqui. Fica à vontade, Igor. Para mim é uma experiência muito nova, né? Tá compartilhando. E aí eu queria dizer também que eu tô perto da floresta, né? Então a minha vida toda foi conviver e consumir a floresta aqui, né? Onde eu moro, o início da Floresta da Tijuca, né? Então isso fez bastante parte da minha vida. E aí escutar o Vitor e o Renan falar sobre essas experiências de estarem mais próximo da agrofloresta e pensar como eles podem aproveitar, melhorar. É como se tivesse feito uma lembrança, né? Eu tivesse me olhando também de como eu gosto daqui, como eu quero preservar aqui. Então, é muito interessante a visão deles, a fala deles. Eu desejo muito sucesso e contem comigo, tá? Queria colocar só uma observação para o Luiz. O jogo que você falou, ele é amigo do meu pai, cara. Ele é amigo do meu pai. E aí, assim, eu só acredito de eu estar aqui por causa da energia positiva aqui de vocês, assim, pode ter certeza. Forte abraço. Passa, Igor. Para o Victor ou para o Renan? Desculpa, eu passo pro Vitor. Fala, Victor. Seu feedback. Cara, eu achei muito legal escutar o Igor, né? Porque eu achei interessante a forma dele se apresentar, os detalhes da família e tal.
E essa questão que ele falou do pai e da mãe dele, dessa questão da roupa, né, no Ano Novo, no Natal, achei bem interessante como que isso impactou para ele, né, e ele ter trazido para a gente assim. E outra coisa também que eu achei bacana foi ele relatando quando que ele começou a contribuir com a família, né, financeiramente, e como que isso mudou, como que isso melhorou, né? Isso daí é um valor que quando isso acontece, né, é de um valor muito grande para a gente, assim, a gente se sente mais ainda parte, né, da família. E interessante porque a família está junto até hoje, assim, né, se construir isso para mim foi diferente, assim, espelhou para mim porque me pegou assim, porque desde novo meus pais são separados, né, então nunca tive muito isso aí, né? Então isso aí deu uma espelhada assim na forma assim, tipo que eu não tive muito, entendeu? Achei maneiro essa parte aí dele trazer pra gente essa intimidade da família e, e também a forma que ele tá engajando, né, com no entorno dele, né? E o que ele falou de fazer nossa parte, que às vezes a gente fica vendo as coisas acontecendo e dá uma desanimada, porque, pô, o pessoal faz coisas muito grandiosas e a gente está plantando a nossa árvorezinha aqui, fazendo o nosso metro quadrado de agrofloresta e às vezes fica meio diminuído, né? Mas acho que é isso aí. A gente tem que fazer porque às vezes aquele pouquinho que a gente faz ali vai servir de exemplo para muita gente que vai se inspirar e aí a rede vai só aumentando, né? De inspiração em inspiração, vai se espalhando igual uma semente. Então, acho que pegou isso aí para mim. E o Renan, a gente está junto aqui direto, então já estou bem espelhado aqui com ele. Valeu, fala aí, Renan. Eu achei interessante porque eu tô aqui na roça, né, no campo, numa comunidade de produtores rurais, né, de assentamento, buscando aqui impactar aqui, trazer conhecimento aqui para essas pessoas e trazer impacto na vida delas, né? Ao mesmo tempo que o Igor tá lá na comunidade, lá no Rio de Janeiro, no maior centro urbano, numa favela gigante, também trazendo um impacto positivo, né? Tentando impactar a vida das pessoas no lugar que eles se encontram. E no fundo isso tudo está interligado, tá ligado? E achei isso muito legal. E o Vitor consegue fazer essa interligação entre tudo, consegue fazer essa conexão, sabe? Traz pessoas de fora, traz aqui para a roça, pode levar também na comunidade para ter essa. E essa, eu acho que o que nos une, assim, é o impacto na vida das pessoas que a gente quer. Que a gente quer, né? Não importa onde nós estejamos, nós queremos trazer um impacto positivo para a vida das pessoas. Show, Renan. Gente, então é isso. Antes da gente finalizar de vez aqui, né? Mais um SINCAP geral do Rerê de acolhimento e cocriação. A gente faz desde 2022, toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, chuva canivete. Estamos aqui a partir das 8 horas, no horário de Brasília, tá? Dizer para vocês o seguinte: amanhã é o último dia de inscrição, né, do Regen Rio, né? Eu vou estar aí pareando com a Claudinha para escrever o Doces Lembranças, que é um projeto fantástico dela. Então, fica tranquila, Claudinha, que a gente vai, com certeza, fazer com que esse projeto participe dessa experiência do Regen Rio, né? Absolutamente. Tem o Igor também, né, com o Favela Verso, mas acho que o Igor já está pareado ali com o Cauê. Qualquer coisa também pode falar comigo, Igor, tá? Estamos à disposição. E dizer o seguinte, né? Essa experiência é uma experiência nova, realmente, não só no Rio, mas no Brasil, porque é a primeira vez que a plataforma Gitcoin disponibiliza recursos do próprio fundo deles para disponibilizar para uma rodada de comunidades no outro país que não seja Estados Unidos ou países da Europa, entendeu? O Canadá. Então, é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, isso por si só já é um marco, né? E o fato de que
hoje, e está fazendo um momento que as finanças gerativas da Web3 já está começando a ter infraestrutura tecnológica, ferramentas diversas para a gente poder espalhar isso com mais facilidade, né, para as pessoas, né? Você já precisa ser, como precisava, tipo, 3, 4 anos atrás, ter algum conhecimento de programação, por exemplo, né? Já não precisa estar mais. Então, isso, a coisa está ficando cada vez mais amigável nesse sentido. E sem contar que é uma forma da gente reinventar, né? Reinventar, quer dizer, ressignificar completamente que se entende como trabalho social, o impacto social. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente para pensar, né, o trabalho que vocês fazem, o trabalho que o Igor faz, o trabalho que o Victor e o Renan estão fazendo, né, ele é um trabalho que é tratado, ele não faz parte do código-fonte da geração de riqueza do tipo de sociedade que nos tornamos. Olha que loucura. Ele é tratado colateralmente, né? Ou seja, ele é colocado ali no terceiro setor como uma dinâmica apenas e tão somente altruística e voluntária. Nada contra o voluntarismo, tá, queridos? Apenas isso. Não é tratado... Quando você traz uma dinâmica como essa, você bota como faz parte do código-fonte que gera riqueza, aí que está a riqueza, aí que está o pulo do gato da Web3 com relação à cripto, né? Você gera uma criptoeconomia que o mecanismo gerador de riqueza é plantar agrofloresta. O mecanismo gerador de riqueza é ampliar o horizonte cultural das pessoas, no projeto que o Igor vem fazendo, entendeu? Esse é o mecanismo. Ou seja, ele é tratado na sociedade que nos tornamos de forma colateral. Você traz ele vira. Cortou o áudio. Tá sem áudio. Sumiu com a voz. Vini, tá sem sua voz. Ele perdeu o áudio e perdeu o som também. E não deve estar ouvindo a gente. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? Agora sim. Tá, então, Agora sim. para finalizar, dizer o seguinte: vocês estão sendo ainda o chamado early adopters em inglês, né? Vocês estão sendo pioneiros na emergência dessa camada cibernética ligada a finanças gerativas. E vocês também vão começar a ter a oportunidade, através de RE, de co-criar uma camada cibernética, que é o objetivo de longo prazo do RE, que é o Web3 gerativo. Bem, é isso, gente. Muito obrigado, muito bem-vindos. E vamos nessa, que é boa peça, e a gente vai se falando ali pelo Telegram do RE, Telegram da Greenpeace Brasil, Telegram da Agroflorestal. Esses projetos fazem parte da cocriação do RE. A Greenpeace Brasil é uma interface ecossistêmica para tudo ligado a finanças gerativas na Web3 e a Agroflorestal para a gente matriciar a cultura de agroflorestas descentralizadas, relacionais, onde a agrofloresta em si gera sua própria criptoeconomia. Então, e o RE é o guarda-chuva de tudo isso, com o protocolo cybercultural. Bem-vindos aí ao coração pulsante de tudo que está emergindo de novo. Uma boa noite para vocês. Valeu, galera. Boa Valeu, noite, galera. pessoal. Obrigado, Boa Vini. noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Boa família. noite, galera. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu.